Está no ar seu Jornal Matinal. Uma equipe preparada para trazer as informações de Catanduva, região, Brasil e do mundo. J7 Notícias. Jornalismo com credibilidade. Vereadores marcam extraordinária para a votação dos projetos de alteração do plano diretor para sexta-feira. Justiça Eleitoral determina que Itamar Borges retire outdoors também instalados em Catanduva, Rio Preto e Mirassol. Nos destaques da região, tem pavimentação asfáltica, construção de pontes, recursos recebidos e muito mais. Começa agora o J7 Notícias, informação com credibilidade. J7 Notícias. De segunda a sexta-feira, sempre das 7 às 8 horas da manhã, estamos com vocês aqui ao vivo, pelo Facebook, no YouTube e também no Instagram, trazendo as principais informações de Catanduva e toda a nossa região, passando sempre aquele giro através também do nosso site, j7noticias.com.br. Aproveite para compartilhar nosso programa para que mais pessoas possam assistir conosco. Estamos também no Instagram, @J7Notícias. Como está o tempo em nossa cidade? Tempo e temperatura. Para esta quinta-feira, hoje, neste momento registramos 16 graus, manhã e tarde de céu ensolarado com baixa probabilidade de chuva. À noite o céu limpo, máxima para hoje 29, a mínima 16, umidade relativa do ar 28%. J7 Notícias. Seu Jornal das 7. Não deixe de participar conosco aqui da programação, fique à vontade em sugerir suas reportagens, mandar seu vídeo, a sua reclamação através do nosso WhatsApp, seja daqui de Catanduva ou de toda a nossa região, onde você estiver acompanhando o J7 Notícias, fique à vontade em participar conosco, tá bom? 17 981611000, o telefone está na tela, 981611000 ou ainda contato @j7noticias.com.br. Para quem está acompanhando aqui o J7 Notícias, percebeu que hoje estou sozinho, né? Marco Antônio, Marcão, ele testou positivo e infelizmente ele não pôde comparecer aqui ao J7 Notícias na manhã de hoje. Assim que ele sair do período de isolamento, ele vem para estar conosco aqui através do J7 Notícias, levando informações de Catanduva e toda a nossa região. O J7 está em todas as plataformas digitais, está em todas as redes sociais e você pode aproveitar e seguir no Facebook, no Instagram ou também no nosso site j7noticias.com.br e ainda se inscrever no nosso canal do YouTube e ficar por dentro de tudo o que acontece aqui em Catanduva. Trazendo a primeira informação, o deputado Danilo Forte, do União Brasil do Ceará, relator da proposta de emenda à Constituição, a PEC número 1, que prevê o pagamento de benefícios sociais até o fim do ano, desistiu de fazer alterações no texto. Segundo o deputado, a ideia era acelerar a promulgação da proposta do Palácio do Planalto e, consequentemente, os pagamentos dos benefícios. Abre aspas. Diante das dificuldades e do estado de comoção social que estamos vivendo na questão da necessidade dos auxílios, o mais prudente é agilizar a votação, disse Forte em declaração publicada pela agência Câmara. Caso o texto fosse aprovado com alterações na Câmara dos Deputados, teria que voltar ao Senado para nova análise. Mais tarde, o relator falou novamente com jornalistas e reiterou sua intenção. Vou manter exatamente o texto do Senado devido à urgência na votação. Ele acrescentou que estudou a possibilidade de incluir motoristas de aplicativo entre os beneficiados pela PEC, mas devido à dificuldade de mapear esses profissionais e quanto seria a mais para atender, mudou de ideia. Atualmente, a proposta está na comissão especial, junto com a PEC 15, a chamada de PEC dos biocombustíveis. A PEC 15 foi apensada à PEC 1, uma estratégia para acelerar a ida ao plenário da proposta relatada por Forte, uma vez que a PEC 15 já está tramitando na comissão especial.
Pacheco decide instalar CPI do MEC só depois das eleições. O presidente do Senado bateu o martelo e decidiu que a instalação da CPI do MEC ficará para após as eleições. Nesta terça-feira, Rodrigo Pacheco comandou uma reunião com líderes do Senado. Do encontro, firmou um acordo com a maior parte das lideranças para que as indicações para a CPI, passo primordial para a instalação dos trabalhos, fique apenas para depois de outubro. Pacheco definiu que vai fazer a leitura da CPI no plenário e explicou o porquê do acordo. E todos os senadores possam igualmente participar das 5 comissões parlamentares de inquérito. Também evitar que o período eleitoral evite contaminar um processo de investigação da CPI, que naturalmente, necessariamente, precisa ser uma investigação minimamente isenta. Os senadores de oposição querem investigar as denúncias de corrupção e irregularidades do Ministério durante a gestão do ex-ministro Milton Ribeiro. Por isso, oposicionistas ao governo Bolsonaro discordam do acordo firmado por Pacheco. O petista Humberto Costa cobrou a instalação imediata da CPI. Tem a responsabilidade constitucional de fiscalizar o trabalho do Executivo, não pode se omitir. De maneira que estamos lutando pela instauração imediata da CPI que trata dessas denúncias relativas ao MEC. Hoje também é um dia importante do Congresso Nacional, porque nós aguardamos. Mas o senador Randolfo Rodrigues, da Rede, não descarta ingressar no Supremo contra o acordo de procedimento do presidente do Senado. Já Pacheco acredita que a ação, ao contrário da CPI da Covid, não terá sucesso. Aquela é uma situação um tanto diversa da situação atual. Nesse momento nós não temos uma situação de excepcionalidade, mas há um acordo de líderes, de maioria de líderes, que a instalação, a partir da indicação desses membros, se dará no momento oportuno. O governo ficou mais tranquilo com a posição de Pacheco em empurrar a CPI para depois das eleições. O temor era do impacto das investigações na disputa eleitoral. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Mudando de assunto, agora vamos falar sobre os pequenos negócios. Os pequenos negócios que geram renda em torno de 420 bilhões de reais por ano, o equivalente a cerca de 1/3 do Produto Interno Bruto, o PIB, a soma dos bens e serviços produzidos brasileiro. A estimativa consta do Atlas dos Pequenos Negócios, lançado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, que hoje completa 50 anos. Aliás, no dia 5 completou 50 anos. Segundo o levantamento inédito, os negócios de menor porte injetam 35 bilhões de reais por mês na economia brasileira. A pesquisa analisou a participação da economia de microempresas, pequenas empresas e microempreendedores individuais, os chamados MEI. De acordo com a publicação, os MEI geram cerca de 11 bilhões de reais todos os meses, o que significa 140 bilhões por ano. As micro e pequenas empresas geram mensalmente 23 bilhões, movimentando 280 bilhões por ano. Atualmente, os negócios de menor porte correspondem a 30% do PIB. Segundo o presidente do SEBRAE, Carlos Melles, a participação poderá chegar a 40% do PIB, caso o país cresça 3% ao ano nos próximos anos. Abre aspas. Em países desenvolvidos, a participação dos pequenos negócios no PIB fica em torno de 40% a 50%. Se em 10 anos conseguirmos promover esse crescimento, toda a economia vai sair beneficiada, graças ao poder que as MPS, as micro e pequenas empresas, têm de gerar renda e empregos, avaliou Melles. A pesquisa constatou que de 15,3 milhões de donos de pequenos negócios em atividades no Brasil, 11,5 ou 11 milhões e meio dependem exclusivamente de atividades empresarial para sobreviver. Em relação aos MEI, a proporção chega a 78%, o que equivale a cerca de 6,7 milhões de pessoas. Entre os donos de micro e pequenas empresas, 71% têm no negócio de pequeno porte a principal fonte de renda, o que representa cerca de 4,7 milhões de pessoas. Nós vamos a um rápido intervalo aqui no J7 Notícias. Na sequência, trazemos mais informações para você e também
Fique à vontade em participar conosco, 17981611000 ou também pelo Facebook, Instagram, onde você preferir. Fique à vontade em trazer aí a sua informação, sua reclamação, sugestão, opinião, através das redes sociais, através do WhatsApp. Fale conosco aqui no J7. No intervalo rápido e na sequência retornamos com os principais destaques da nossa região de Catanduva. Você está acompanhando J7 Notícias. Jornalismo com credibilidade. Olá, já disse isso tantas vezes que me sinto íntima. Lembro de quando encorajei seus passos, ouvi seus planos e te aconselhei. Essa amizade não se resume apenas a um bom dia, boa tarde e boa noite, pois nossa história é feita de cuidados e amor por você e por quem você ama. Unimed Catanduva, 50 anos. É pra sempre. J7 Notícias. Pra sua casa renovar, transformar o seu lar, pra colorir a vida, só tintas. Com melhor atendimento você pode contar. A entrega é rapidinha, não precisa esperar. Onde a qualidade pinta, só tintas. Sempre com as melhores marcas, Coral, Eucatex e Vegas. Preços imbatíveis e entrega em toda a região de Catanduva e Novo Horizonte. Faça seu orçamento, 3522-3001. Só tintas, transforme sua casa em seu lar. Você ainda não conhece a nova loja Mila Presentes? A mais nova loja de acessórios para celulares, acessórios femininos e masculinos, eletrônicos, brinquedos e muito mais. Muitas novidades e dicas de presentes, produtos de qualidade e os melhores preços. Venha conhecer. Visite nosso Facebook e o Instagram Mila Presentes, Rua Brasil 360, em frente ao Banco Santander, Catanduva, 3521-2589. Castellani Steakhouse, carnes nobres e cortes especiais tipicamente argentinos e uruguaios. Assadas em parrilla, aquele chopp Brahma, o típico rodízio gaúcho. Cervejas nacionais e importadas. À la carte com entradas, lanches gourmet, porções e risotos, drinks e coquetéis. Venha saborear o legítimo churrasco. Castellana Steakhouse, em Catanduva e Rio Preto. J7 Notícias. Seu Jornal das 7. Sorvete de carinho, sorvete de abraço, uma taça cheia de beijinhos em pedaços. Sorvete de amizade, de puro sentimento. Sorvete tem que ter gostinho de momentos. Ice cream, sorvete na pedra, puro sentimento em forma de sorvete. Ice cream. Ice Cream, mais que sorvete, uma experiência. Ice Cream. Você está acompanhando J7 Notícias. Jornalismo com credibilidade. Estamos de volta com J7 Notícias, jornalismo com credibilidade e também com a sua participação, 17 981611000. Hoje é dia 7 de julho de 2022 e hoje nós comemoramos o Dia Mundial do Chocolate. Você que é um chocolatra, assim como eu também adoro muito, né? Gosto demais de um bom chocolate. Hoje é seu dia também, hoje é dia do chocolate. Então nós comemoramos nesse dia 7 de julho o dia do chocolate. Agora aquela tradicional volta pela nossa região. Vamos lá? Senta aí, vamos lá, vamos acompanhar junto conosco aqui aquele itinerante online. Começando pela cidade de Embaúba. A Prefeitura de Embaúba divulgou a programação da vacinação contra a gripe e a Covid-19 no município. Toda segunda, quinta e sexta-feira, das 8 da manhã às 4 da tarde. E nas quartas-feiras, das 8 da manhã até às 7 da noite. Portanto, de segunda a sexta, exceto terça, né? Aliás, de segunda a sexta, segunda, terça, quinta e sexta, das 8 às 4. E na quarta-feira, das 8 às 19 horas, até às 7 da noite. A primeira e segunda dose, todos acima de 5 anos. Terceira dose, todos acima de 12 anos. Quarta dose, todos acima de 40 anos. Hashtag Embaúba imuniza, né? A vacina da gripe,
todos acima de 6 meses. A Covid-19, lembrando, ressaltando mais uma vez, segunda, terça, quinta e sexta, das 8 às 4. E às quartas-feiras, das 8 às 7 horas da noite. Destaque para a cidade de Embaúba. Da cidade de Embaúba, agora vamos até a cidade de Santa Adélia. Santa Adélia, em continuidade aos trabalhos que vem favorecendo toda a área rural do município, a Prefeitura Municipal de Santa Adélia entregou mais 2 pontes que beneficiarão a zona rural. As 2 ficam próximas ao distrito de Botelho. Uma dá acesso à rodovia Washington Luiz e a outra fica perto da divisa com o município de Fernando Prestes. Esta última foi uma parceria com a Colombo Agroindústria. E a outra foi realizada com recursos próprios, com materiais e mão de obra da Prefeitura. Abre aspas, as estruturas receberam novas pranchas e vigas reforçadas para garantir a segurança da passagem de veículos e das pessoas que transitam diariamente por essas estradas, disse o prefeito Guilherme Colombo da Silva. As pontes, utilizadas por veículos pesados, são de grande importância para o transporte da produção agrícola dos produtores rurais e foram reconstruídas com madeiras totalmente resistentes para beneficiar os moradores dos locais, facilitando o escoamento de suas produções e o transporte dos produtos e insumos, além de favorecer o acesso aos serviços públicos essenciais, como, por exemplo, escolas, hospitais e lazer. O prefeito ainda disse: estamos entregando novas pontes com madeiras de qualidade e que vão durar muitos anos, garantindo que todos trafeguem em segurança e com mais agilidade. Além da construção de pontes, desde o início da atual gestão municipal foram intensificadas a execução dos serviços de recuperação e manutenção das estradas rurais, para garantir acesso a todos os moradores da zona rural. Abre aspas. É um trabalho que precisa ser feito continuamente e a nossa administração tem buscado oferecer boas condições de tráfego para o escoamento da produção agrícola e para transporte de alunos, fazendo a recuperação dessas pontes localizadas em estradas rurais, finalizou Guilherme, prefeito da cidade de Santa Adélia. De Santa Adélia, agora vamos até Ibirá. A cidade de Ibirá, a Prefeitura de Ibirá, na verdade, está na etapa de finalização da obra de pavimentação asfáltica da Avenida Indovino Craice, no bairro do Jardim Olímpio. E as próximas etapas serão construções das guias e também da sinalização viária. Você vai conferir junto com a gente aqui no J7 Notícias o vídeo divulgado pela Prefeitura da Estância Turística de Ibirá, mostrando um pouco sobre o decorrer da obra. Vamos acompanhar? Tá, então, o que está rolando, né? Como está sendo feita a obra de pavimentação no Jardim Olímpio, na cidade de Ibirá. Agora vamos até Urupês. A Prefeitura de Urupês iniciou obras novas no projeto de revitalização do Parque Governador Mário Covas, o Parque dos Lagos, conhecido na cidade de Urupês. O projeto prevê a implantação de nova iluminação, reforma da pista de caminhada, passarelas e passeios concretados conectando as lagoas, com guias e uma nova quadra poliesportiva, anexa à já existente. E o custo total da empreitada é de R$ 479.328,39, com recursos do governo estadual. Anteriormente, o Parque dos Lagos de Urupês já havia recebido obras para a construção de banheiros e quiosque. O município está abrindo novo processo para receber propostas de empresas interessadas em ocupar o espaço.
Hoje, o Parque Municipal Mário Covas é símbolo da beleza natural de Urupês e o principal ponto de encontro de crianças, jovens e adultos para a prática de atividades físicas, passeios ao ar livre e também simplesmente para aproveitar a tranquilidade e a beleza do ambiente. O parque conta atualmente com 2 lagos, pista de caminhada, quadra de tênis, playground para crianças e academia ao ar livre. Isso em Urupês. Agora, Novo Horizonte em destaque, aqui no J7 Notícias. A Prefeitura de Novo Horizonte divulgou em suas redes sociais uma oportunidade de emprego para os moradores do município na vaga de auxiliar cabista na empresa OK Telecom. Você que tem a intenção de estar em busca de uma nova colocação profissional, auxiliar cabista em Novo Horizonte, os requisitos necessários: ensino médio completo, carteira de habilitação categoria AB, residir em Novo Horizonte, ter 18 anos completos e disponibilidade de horário. Vencer Grupo OK. Você que ficou interessado, envie seu currículo para o e-mail inovah19@gmail.com. inovah19@gmail.com. Voltando aqui mais para o lado de cada Washington Luiz, né? Vamos a Palmares Paulista. Estão abertas as matrículas para os novos alunos e alunas do projeto Guri de Palmares Paulista, nos cursos de viola caipira, violão, percussão, iniciação musical e canto coral. As matrículas foram iniciadas desde o dia 4 de julho, no próprio projeto que se encontra na rua 31 de março, ao lado do ginásio de esportes. A matrícula presencial por ordem de chegada e totalmente gratuita. Atenção, as turmas de 6 a 17 anos incompletos até o dia 16 de setembro. Não é preciso ter conhecimento em música, também não é preciso ter instrumento musical. É uma grande oportunidade para você que quer ingressar o seu filho, sua filha, nesse mundo musical. Então, aproveite. O responsável deve apresentar RG ou certidão de nascimento do candidato ou da candidata, também RG do responsável ou da responsável, comprovante de matrícula no ensino regular e também comprovante de endereço da cidade de Palmares Paulista. Vamos até Catiguá agora trazer as informações. Destaque para Catiguá. Você sabe que nós estamos vivenciando o período de férias aí, né? Férias para as crianças que estão na escola. Muitas escolas já estão de férias, outras estão entrando agora. Na cidade de Catiguá, a Prefeitura promove o projeto de férias para crianças do município com o intuito de resgatar as brincadeiras tradicionais da cultura popular. Isso é importantíssimo, né? A programação é gratuita, vai de 18 a 22 de julho, das 2 às 4 da tarde. As inscrições estão abertas no CRAS e são limitadas até 30 crianças de 6 a 14 anos. Eu imagino, fico pensando aqui, né? Parabéns aí à cidade de Catiguá, que está buscando resgatar o Brincando nas Férias e resgatar com brincadeiras antigas. Acredito que essas crianças de hoje em dia vão vivenciar amarelinha, pique-esconde, lembra do passanel? Eu lembro do passanel. Lembrei também da bolinha de gude, buraco, jogar o saquinho, o jogo de saquinhos. Brincadeiras populares e tradicionais que estarão sendo revividas, vamos dizer assim, né? Vivenciadas pelas crianças que estarão participando dessas férias na cidade de Catiguá. Nós vamos a um rápido intervalo. Na sequência, temos informações da cidade de Catanduva, destaques de Catanduva, temos a educação financeira, né? Aqui com a Silvia Machado, e tem também Sua Saúde, Seu Direito. Continue com a gente aqui no J7 Notícias. Você está acompanhando J7 Notícias. Jornalismo com credibilidade. Castellani Steakhouse, carnes nobres e cortes especiais tipicamente argentinos e uruguaios. Assadas em parrilla, aquele chopp Brahma, o típico rodízio gaúcho. Cervejas nacionais importadas, à la carte com entradas,
lanches gourmet, porções e risotos, drinks e coquetéis. Venha saborear o legítimo churrasco. Castelana Steakhouse, em Catanduva e Rio Preto. J7 Notícias. Sorvete de carinho, sorvete de abraço, uma taça cheia de beijinhos em pedaços, sorvete de amizade, de puro sentimento. Sorvete tem que ter gostinho de momentos. Ice cream, sorvete na pedra, puro sentimento em forma de sorvete. Ice cream, Ice Cream, mais que sorvete, uma experiência. ice cream. J7 Notícias. Seu Jornal das 7. Pra sua casa renovar, transformar o celular, pra colorir a vida, só tintas. Com melhor atendimento você pode contar. A entrega é rapidinha, não precisa esperar. Onde a qualidade pinta, só tintas. Sempre com as melhores marcas, Coral, Eucatex e Vegas. Preços imbatíveis e entrega em toda a região de Catanduva e Novo Horizonte. Faça seu orçamento, 3522-3001. Só tintas, transforme sua casa em seu lar. Credibilidade. J7 Notícias. Olá, já disse isso tantas vezes que me sinto íntima. Lembro de quando encorajei seus passos, ouvi seus planos e te aconselhei. Essa amizade não se resume apenas a um bom dia, boa tarde e boa noite, pois nossa história é feita de cuidados e amor por você e por quem você ama. Unimed Catanduva, 50 anos. É pra sempre. Você está acompanhando J7 Notícias. Jornalismo com credibilidade. O papo agora é finanças. No J7 Notícias, Educação Financeira, com Silvia Machado. Muito bem, hoje a nossa amiga e colaboradora aqui, a mentora financeira Silvia Machado, alerta para os golpes que estão sendo aplicados por Pix. Vamos conferir na reportagem aqui na participação da Silvia. Quem leu os jornais dessa semana viu uma notícia sobre o golpe do IOF via Pix. O que é isso? As pessoas estão recebendo ou mensagem de WhatsApp ou uma ligação de celular dizendo que você foi premiado com um crédito de R$1.000 a R$5.000. Só que para você receber, você tem que adiantar o valor do IOF. Aí você paga, faz um Pix com esse valor e você não vai receber nada. Primeiro, gente, dinheiro de graça, assim, você não fez nada, até para ganhar na loteria, você tem que comprar o bilhete da aposta. IOF realmente existe, é um imposto sobre operações financeiras. Quem já participou de consórcio ou fez empréstimo sabe que ele tem que ser recolhido. Mas quem recolhe é a instituição financeira, é o banco. Jamais sai da sua conta. Então, não acredite em dinheiro de graça. Ninguém está dando dinheiro para você. Agora, outro golpe são das realezas do Pix. O que eles prometem? Se você fizer um depósito de R$100, você ganha, acho que R$1.000. Se você fizer 500, você ganha 5.000. É óbvio que isso é um esquema de pirâmide. Por enquanto, ninguém ganhou o valor prometido. Algumas pessoas, até nos primeiros dias, ganharam algum valor baixo, justamente para repassar para os amigos. Mas, de novo, não existe isso. É um sistema de pirâmide que nem a pirâmide existe. Você vai fazer o Pix, a pessoa vai receber o dinheiro, resgatar imediatamente e você perdeu o dinheiro. Então, presta atenção nos golpes. O problema não é o Pix. O Pix só tem um único problema, que é muito rápido. Entra imediatamente na conta da pessoa e imediatamente a pessoa fraudulenta pode resgatar e usar o dinheiro. Então as dicas, você que já foi de repente tentado a cair em golpes assim, preste atenção, né? E outras pessoas que possivelmente tenham caído em golpes assim, fica aí a dica para que outras pessoas não caiam.
Vamos agora trazer as informações, os destaques de Catanduva. O juiz do Tribunal Regional Eleitoral, José Antônio Encinas Manfre, determinou na segunda-feira a retirada de outdoors do deputado estadual Itamar Borges, do MDB, nos quais ele agradece o governador Rodrigo Garcia, do PSDB, por investimentos no estado. A peça publicitária teria sido instalada em São José do Rio Preto, Catanduva e Mirassol. A decisão liminar atende pedido da direção estadual do Republicanos. O partido apontou suposta propaganda eleitoral antecipada e irregular ao tribunal. Situação semelhante também pode ser vista em outdoors de Catanduva, mas com agradecimentos assinados pelo prefeito Padre Osvaldo de Oliveira Rosa. Neste caso, não há informações de representações no Tribunal Regional Eleitoral. A Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria Municipal de Educação, ampliou o benefício do termo de fomento firmado com a organização beneficente Criança Cidadão do Futuro. De R$ 150 mil, a instituição passará a receber R$ 300 mil, divididos em 12 parcelas a partir de setembro deste ano. Com isso, a entidade passará a atender 500 jovens, 100 a mais do que o termo anterior. A assinatura foi feita no gabinete do prefeito Padre Osvaldo de Oliveira Rosa e contou com a presença da secretária de Educação, Cláudia Cosmo, e da presidente do programa beneficente, Oleia Jorge Figueiredo, além das professoras Eliette Estevam Gomes e Maria Tereza Catanho. Os recursos serão utilizados para a capacitação profissional dos jovens e adultos entre 12 e 24 anos, que estão em busca de um espaço no mercado de trabalho. A parceria Poder Público e Cidadão do Futuro tem como foco o projeto de aprendizagem e prevê a apresentação de relatórios com a carga educacional oferecida aos jovens, inclusive de contraturno escolar para aqueles que fazem parte do ensino regular. Ainda falando de Catanduva, a Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, disponibiliza a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. O link para preencher o cadastro e solicitar a carteirinha está disponível no site da Prefeitura, catanduva.sp.gov.br. Feito o cadastro, o documento será emitido pela Coordenadoria de Inclusão Social e entregue ao responsável em 7 dias. A carteirinha facilita a identificação e garante prioridade no atendimento em serviços públicos, dentre eles os de saúde. A Câmara de Catanduva deve votar em sessão extraordinária na sexta-feira os projetos enviados pela Prefeitura que tratam sobre as revisões do plano diretor e do perímetro urbano. As propostas já foram atualizadas no site da Câmara, aliás, do Legislativo, e sem o presidente da Câmara, Gleison Begali, a sessão deve ser conduzida pelo vice-presidente César Patrick. Nós vamos a um rápido intervalo. Na sequência, nós temos a participação do Júnior Desuane, que já está por aqui. Você está acompanhando J7 Notícias. Jornalismo com credibilidade. Olá, já disse isso tantas vezes que me sinto íntima. Lembro de quando encorajei seus passos, ouvi seus planos e te aconselhei. Essa amizade não se resume apenas a um bom dia, boa tarde e boa noite, pois nossa história é feita de cuidados e amor por você e por quem você ama. Unimed Catanduva, 50 anos. É pra sempre. J7 Notícias. Castellani Steakhouse, carnes nobres e cortes especiais tipicamente argentinos e uruguaios. Assadas em parrilla, aquele chopp Brahma, o típico rodízio gaúcho. Cervejas nacionais e importadas. À la carte com entradas, lanches gourmet, porções e risotos, drinks e coquetéis. Venha saborear o legítimo churrasco. Castellana Steakhouse, em Catanduva e Rio Preto. J7 Notícias. Seu Jornal das 7. Pra sua casa renovar, transformar o celular, pra colorir a vida, só tintas. Com melhor atendimento você pode contar. A entrega é rapidinha, não precisa esperar. Onde a qualidade pinta, só tintas. Sempre com as melhores marcas, Coral, Eucatex e Vegas. Preços imbatíveis e entrega em toda a região de Catanduva e Novo Horizonte. Faça seu orçamento, 3522-3001. Só tintas, transforme sua casa e seu lar.
Você está acompanhando J7 Notícias. Jornalismo com credibilidade. O papo agora é saúde. No J7 Notícias, sua saúde, seu direito, com Júnior Desuani. Oferecimento Sim Comércio Catanduva, por um comércio cada vez mais forte. Como eu disse, já está por aqui o Júnior e nós vamos falar sobre sua saúde, seu direito. Júnior, bom dia. Bom dia, Zé. Bom dia aos nossos queridos amigos da J7 Notícias. Vamos lá, qual que é o assunto de hoje? Zé, hoje nós vamos falar um assunto que foi destaque na mídia semana passada, semana retrasada, daquele caso daquela menor de Santa Catarina que a mãe buscou o Poder Judiciário para submeter a um aborto em função da gestação, e a menina tinha 12 anos, salvo engano. Né? Então, 11 anos, né? Recordando, né, o caso aqui, a menina, 11 anos... foi violentada, né? Alegam abusada, que foi estuprada, né? E que a criança que estava grávida, por intermédio da mãe, queria fazer a retirada da criança, que na verdade não era mais um feto, era bom, enfim, foi toda uma repercussão gigantesca na mídia, né? E aí depois, inicialmente, foi permitido, aliás, foi negado a permissão, né? Negado o aborto, não pôde. Aí depois, não sei como foi o trâmite lá exatamente, aí foi autorizado. Vamos saber melhor sobre essa questão do aborto e tudo mais. Isso, quero trazer as questões jurídicas desse aspecto, né? Lembrando, primeiramente, que a questão que o aborto, em tese e em regra geral, o aborto é ilegal. Existem algumas situações onde nós aplicamos uma excludente de licitude. São alguns casos onde o aborto é permitido em função de uma situação específica. Quais são essas situações específicas? Quando a gravidez da gestante traz risco à saúde da gestante, quando a gestação ela é fruto de uma violência sexual, ou seja, a gestação é uma gestação indesejada, porque a mulher sofreu uma violência, ou quando o feto é detectado, né, comprovado que o feto ele é anencéfalo, ou seja, aquele feto que está lá, aquela criança está sendo gerada, ela não tem a formação cerebral. Então, a chance de sobrevivência é zero, né? Mas tem um caso também importante para destacar, que é a questão do tempo de vida dessa criança, né? Até o período de gestação, até tantas semanas, também é possível... Isso, para cada caso, ele é a questão da gestação, para o aborto nesses casos, vai de 20 a 22 semanas. Até 22 semanas. 22 semanas é que deve ser tomadas essas providências, né? Ou tem um outro parâmetro, que é enquanto o feto, até que ele atinja 500 gramas, né? São dois parâmetros que são utilizados pela justiça para que se tome essa providência de se autorizar um aborto nessas situações. Fora dessa situação, o aborto é ilegal. Aí é considerado também crime. Né? Então, aí eu fiquei sem entender. Você vai saber me explicar melhor. A criança ela já estava na 29ª semana de gestação. Exato. Inicialmente não foi autorizado, foi negado. E depois foi autorizado. Isso não caracteriza um crime? Não, na verdade, ali o que aconteceu foi que a juíza, né, a justiça, até a promotora, se não me engano, em função do adiantado da gestação, tentaram convencer ou levar essa gestação até o final, e para que depois a criança, né, até porque trata de uma criança... Você fala da criança anos, e a outra criança, exato, né? As duas crianças. Que ela pudesse levar o parto até a termo, né, o parto a termo, ter a criança, e depois fizesse a doação, né, dessa criança para adoção. Porém, era uma criança de 11 anos. Então, existia um risco ali, não só o risco físico, como também a questão do risco psicológico, né? Porque não tem estrutura psicológica para uma criança entender que ela está gerando uma outra criança. Então, houve essa discussão, né? E acabou depois por toda a comoção social e a mídia também, que foi autorizado, então,
se fizesse esse aborto. Mas ele em tese, ele estava todo fora das especificações. O que prevaleceu ali foi em função do risco para a mãe, no caso, a gestante, porque ela não teria estrutura física. Né? Então, mas seria o risco, pelo que prevaleceu, foi o risco não... Risco a gestante, a mãe a gestante. A mãe, exato. Tá. Porque Exatamente. também não, pelo que consta, eu estou falando o que eu acabei lendo em alguns momentos, tá? Consta que também o estupro não foi caracterizado, porque foi um outro jovem de 13 anos que teve a relação. Então, como que entra então, aí? mas nós podemos considerar o seguinte, independente de quem a engravidou, de com quem ela teve a relação, ela é menor. E se não foi consentido... já caracteriza. Mesmo o consentimento. Aí, se é um de 13 e uma de 11, precisa entender quais foram as condições que essa relação aconteceu. Mas, de qualquer maneira, a situação dela como menor, ela não teria condições de conhecimento para analisar as consequências daquele ato. Né? Embora o menino também seja menor pelo que se apurou. Sim. De qualquer forma, o que se caracteriza depois é a questão da gestação em função dela. Então, ou seja, uma menor de 11 anos que estava gestante e não tinha condições de levar esse parto a termo. Então, a vida dela estava em risco. Então, por isso que foi tomada essa decisão de proceder o aborto, independente do período que se passou. E, ao que consta também para as informações, foi assim que a mãe tomou conhecimento dessa gestação. Então, se avançou um pouco na questão do tempo também. Aí prevalece, inclusive, até a falta de informação dessa menor para saber que estava grávida. Né? Então, nós temos essa situação da questão do risco. Eu tenho uma questão, aí saindo desse caso, mas uma questão, quando a violência, né, o estupro, isso decorre, acaba... gerando uma gestação indesejada, a mulher pode buscar um sistema hospitalar e pedir para que se faça o aborto dentro daquelas condições até 22 semanas. E o interessante, e até informação para os nossos ouvintes, é que ela não precisa de autorização judicial para isso, ela não precisa comunicar à autoridade policial. Ela simplesmente se dirige a uma unidade hospitalar, comunica ao médico de que ela está em uma gestação decorrente de abuso, é uma gestação indesejada, e o médico, colhendo um termo de consentimento dela para isso, e vendo se não há nenhuma incongruência entre o período gestacional e a alegação do fato, ou seja, do abuso que ela teve, ela pode, o médico pode fazer o procedimento do aborto nela sem comunicação nenhuma, preservando a sua vontade e também o sigilo, né, da situação dessa paciente. Porém... É isso que eu ia perguntar, mas como que vai saber? É só a palavra dela falando? Só a palavra dela? Exatamente, só a palavra dela, porque diz respeito a uma situação dela, diz respeito à vontade dela, é uma situação da qual ela quer resolver e não dar publicidade ou não ser explícito a questão de sigilo, a questão de foro íntimo. Porém... nós acompanhamos também, não sei se chegou a ver a questão da Clara Catanho, aquela atriz também, que agora recentemente ela sofreu violência. Ela conseguiu fazer com que toda a gestação ficasse oculta, né? Não tornou pública, e depois ela teve o parto, ela fez o parto e entregou a criança para adoção. Isso, são duas posições distintas aí. Tá? Ela poderia ter optado por um aborto, sim, dentro dessas condições até a 22ª semana, ou ela levar a gestação até o final, como ela optou, por questões religiosas, questões de foro íntimo, e assim que ela der à luz, ela faz a doação, né, para a adoção, como era a intenção dela. Da mesma maneira, ela perseguiu o quê? A questão do sigilo e o anonimato. Porém, tivemos aí um problema, né, que vazou a informação, ao que parece estão sendo investigado, provavelmente uma enfermeira do posto médico tenha exposto a situação,
né? E causou todo esse problema para ela. Ela veio a público, né? Agora, depois do caso aí, ela falou tal. E assim, é complexo, é uma coisa muito complexa. Uma outra pergunta, Júnior. A mãe tá lá, ela sofreu abuso, só que ela ficou o tempo todo se resguardando, tentando não dar muita publicidade a essa questão da gravidez, depois que ela sofreu a violência e tudo mais. Não chegou no período, aliás, passou do período que era necessário ter avisado com antecedência. Como você disse, ela chega lá, simplesmente fala que quer fazer o processo, o procedimento do aborto e tudo mais, por decorrente a uma violência, e foi constatado que o feto já é superior a 22 semanas. Tá. Se ela... O médico não pode fazer. Não. Aí já está fora das situações de previsão da excludente. E né? Se a mãe realizar o aborto? Aí então, crime. É crime. Aí ela está cometendo um crime. Né? Então ela está cometendo ela que responde judicialmente. Exato. Só que aí fica uma situação que também a justiça tem entendido. Ela auto, né? Se auto-violou, provocou um auto-aborto. Né? Mesmo assim, situações em que chega às unidades hospitalares uma mãe que provocou um aborto, ela é atendida, o médico também, muitas vezes os médicos não comunicam esse fato, porque também, lembrando, nós comentamos aqui da questão da relação de sigilo médico-paciente. Então, ele cuida, trata da questão física dela e às vezes aconselha, mas geralmente ele não faz essa denúncia, né? Porque a mãe já está sofrendo, já teve um problema e tem a questão da relação médico-paciente ali fica preservada, né? Perfeito, bacana aí. E na questão também nós estamos falando em questão de violência, que ela pode procurar dentro daquela condição de até 22 semanas, mas não muito raro, os médicos também não realizam, mesmo tendo essa previsão de não imputar ao médico essa responsabilidade também, provocar, mas o médico, por uma questão de cautela, ele também nega e encaminha a mãe até a questão da promoção social, da assistência social e a questão psicológica e muitas vezes aí se socorre ao judiciário para que o médico possa fazer esse tipo de intervenção, mas com uma ordem judicial, amparado para que ele não responda isso depois. Só que causa todo um transtorno também para a mãe. Para a mãe, exatamente isso. Então nós estamos num dilema entre preservar a atividade profissional do médico e, do outro lado, preservar o sigilo e a vida da mãe que foi abusada. Então, essa foi a tentativa. Entendi. Enfim, o nosso tempo está curto hoje. O assunto vai fluindo. Vai falando, né? Mas é para gente bater papo e conversar mais sobre esse assunto também. Eu quero deixar aqui bem clara a minha posição. Eu sou contra qualquer período, qualquer momento, eu sou totalmente contra o aborto. A minha colocação, posição, inclusive religiosa, me permite pensar dessa forma. Em todos os fatores eu sou contra. A discussão está aí, a sociedade está discutindo, porque realmente é uma questão muito delicada, que coloca a mulher numa situação muito, muito fragilizada, e principalmente na questão de uma violência sexual que ela já sofreu e tem que carregar são essas consequências. É um fardo, um peso para ela, né? E é uma vida que está ali. Aí entram questões, realmente é uma situação complicada, é um assunto que nós temos que discutir muito para entender e leva implicações religiosas, né, ideológicas, enfim. Exatamente. Né? E leva tempo aqui também, né? Para a gente conversar bastante, né, Júnior? Okay. Mas enfim, deixa eu passar rapidamente aqui o que aconteceu com o futebol, com o esporte. O papo agora é esporte. J7 Notícias. Você torce pelo seu esporte favorito da arquibancada. Oferecimento Castelana Steakhouse e Sport Show. Rapidamente aqui, Júnior, aproveitar, né, que o Marcão não está aqui, a gente tem que festejar, porque o Corinthians
Foi lá até na Bamboneira e na Bomboneira, é que eu falei La Bamba, na Bomboneira, e conseguiu um feito histórico, hein? Um feito histórico que mais de 50 anos somente o Santos do Marcão conseguiu a fazer isso e eliminar o Boca na Libertadores lá na Bamboneira. O Corinthians foi Corinthians, foi né? Corinthians, Exato. foi Corinthians. Aí também, né, agora nós temos que enfrentar uma pedreira aí. Afinal de contas, ontem o Flamengo enfiou 7-1. 7-1 no Tolima. Tem até Tolima. Enfim. Aí então o Corinthians, ontem o Flamengo venceu por 7-1 e o Santos foi eliminado da Sul-Americana. Marcão deve estar pulando, nervoso, cabeça inchada. E ontem também tivemos pela Libertadores o Palmeiras e o Cerro Porteño, 5-0. 3 lá e 5 aqui. Eu ia falar que era 3 vira, 5 3 vira, 6 acaba, né? Mas não, foi 3 lá e 5 aqui. Mas enfim, então o Palmeiras está na próxima fase aí também da Libertadores. Pelo campeonato da Série B, o Novo Horizontino recebeu o Brusque e venceu em casa por 1-0. Ainda na Sul-Americana, o Ceará venceu o The Strongest por 3-0 e hoje à noite tem mais jogos pela rodada. Na Libertadores tem o Estudiantes e Fortaleza e pela Sul-Americana tem o Atlético Goianiense e Olímpia e o São Paulo e Universidade Católica. Júnior, não dá tempo de mais nada. Temos que ir embora. Grande abraço a você, obrigado pela sua participação aqui conosco. Na semana que vem conto contigo novamente para falar mais sobre esse caso e outros casos também, outras situações no Sua Saúde e Seu Direito. Combinado? Combinado. Um grande abraço. Você acompanhou Notícias de Catanduva, região, Brasil e o mundo. J7 Notícias. Jornalismo com credibilidade.